E o Santos está próximo da contratação do lateral direito Auro, que foi revelado pelo São Paulo e atualmente está no Toronto do Canadá. Se por um lado Auro está próximo, Felipe Jonathan está próximo de jogar no futebol turco. Isso mesmo, Felipe Jonathan está de saída do Peixe. Então vamos comentar sobre esses dois assuntos e quero a participação de vocês aqui nos comentários sobre uma provável saída do Felipe Jonathan e a chegada do Auro, lateral direito. Mas antes disso, eu quero dar aquela dica para você ficar por dentro de tudo que acontece com o Santos, baixando o aplicativo da OneFootball, link na descrição. Através da OneFootball, você sempre será notificado quando tiver alguma novidade sobre o Peixe de contratações, tempo real dos jogos, estatísticas, enfim, aplicativo completo para você não perder nada do que está acontecendo com o Peixe. E se você gosta da Bundesliga, tem jogos ao vivo e de graça. Gostou? Quer ter acesso a tudo isso? Link na descrição. Bom, vamos começar então falando sobre o Auro, né? Essa negociação que está bem encaminhada entre Santos, Toronto e o atleta. Informação da UOL que diz o seguinte: o Santos avançou nas últimas horas pela contratação do lateral direito Auro, do Toronto. O jogador de 26 anos foi revelado pelo São Paulo antes de atuar no Canadá. O Peixe está a detalhes de fechar um acordo por empréstimo de 1 ano, com valor de compra fixado no contrato. Como o UOL antecipou na sexta, Auro foi aprovado pelo Departamento de Futebol e Comissão Técnica. Auro chegaria como opção para a lateral direita, mas também jogou como lateral esquerdo e ponta no Toronto. A ideia do Santos foi buscar um ala mais construtor, com facilidade de apoiar por dentro. O titular da posição é Madison. Daniel Guedes foi reintegrado após empréstimo ao Fortaleza, mas a negociação pela renovação do seu contrato, válido até junho, ainda não evoluiu. Auro deve ser o quarto reforço do Santos para 2022. O Peixe também procura um atacante após negociar Marinho com o Flamengo. A negociação com Luan, ex-Atlético Mineiro, foi encerrada. Então, o Santos hoje, uma das coisas que a gente sempre vem comentando aqui, tem essa necessidade de ir ao mercado conseguir laterais. E a lateral direita, de fato, é um problema. Cansei de falar aqui em relação às condições físicas do Madison. Ele tem um problema crônico no pubis e isso a qualquer momento pode tirá-lo de alguma partida, 1, 2, enfim. Tem a questão de suspensão, tem a questão, né, de outra lesão, questão da Covid, que ainda é um problema que está presente no futebol, né, na sociedade. Então o Santos precisa se reforçar. Tem essa questão do Daniel Guedes, tem o Sandro também, que tem contrato só até novembro, então o Santos vai renovar com o Sandro? O Santos não vai renovar? Então, algumas questões também que precisa resolver. Mas essa chegada do Auro, né, se faz necessária por tudo isso que a gente comentou. E é um lateral um pouco mais construtor, então ele pode apoiar mais o Ângelo. A gente sempre vem batendo nessa tecla que nos últimos jogos o Ângelo e também o Lucas Braga, né, na outra ponta, estão solitários, não tem aquele jogador para acompanhá-los, para fazer uma triangulação, para fazer uma tabelinha. Então é necessário ter esse suporte, digamos assim, quando o Santos está no ataque. Então pode agregar ao time santista e também, né, pode quebrar um galho caso seja necessário na ponta ou também na lateral esquerda. Falando agora na lateral esquerda, temos, com a saída do Felipe Jonathan, mais um problema no sentido de elenco, é menos uma opção. Mas também pode ser uma solução em termos financeiros e em termos de dar mais possibilidades ao jovem Lucas Pires, que está pedindo passagem, fez uma boa partida contra o Corinthians, né? Então pode ser, né, que seja uma novidade interessante aí com a saída do Felipe Jonathan. Então, vamos inicialmente a informação do jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia, que publicou no seu Twitter o seguinte: o Fenerbahçe fez uma oferta ao Santos por Felipe Jonathan de 2 milhões de euros, mas o Peixe recusou. O time turco topou aumentar para 2,2 milhões de euros, mas mesmo assim a diretoria não aceitou. Então essa
essa foi a primeira informação sobre esse interesse, né, do time turco ao Felipe Jonathan. Aí tivemos uma atualização sobre essa proposta e sobre essa negociação do Fenerbahçe com o Santos, com o Diário do Peixe, que diz o seguinte na matéria: o Santos negocia a saída do lateral esquerdo Felipe Jonathan, de 23 anos, para o Fenerbahçe, da Turquia. O vínculo atual do camisa 3 com o clube santista vai até fevereiro de 2025. Segundo a apuração do Diário do Peixe, Santos e Fenerbahçe resolvem detalhes finais do acordo para dar andamento na negociação. Vale lembrar que a janela para a Turquia fecha nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. Pelo lado do lateral, Felipe Jonathan vê com bons olhos uma possível saída para o futebol europeu. Em maio de 2021, o Internacional chegou a fazer uma proposta pelo jogador, mas o Peixe foi resistente e recusou. A direção, liderada por Andrés Rueda, à época, não quis reforçar um rival direto. Felipe Jonathan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou a multa de 6 milhões de reais pelo lateral. E aí, o Guilherme Lesnock, né, que trouxe essa informação no Diário do Peixe, ele complementou lá no Twitter dele o seguinte sobre os valores. Ao questionar uma pessoa envolvida no negócio se os valores da negociação são maiores do que foi vazado ontem, a resposta foi sim. Então, ao que tudo indica, o Santos deve confirmar a venda do Felipe Jonathan, né, principalmente se tiver tempo hábil, por um valor maior do que 2,2 milhões de euros. O que eu acho que é o certo a se fazer. A gente critica bastante a postura, principalmente defensiva, do Felipe Jonathan, mas é um jogador que chegou a ser sondado pela Juventus, né? Não sei se vocês se lembram disso, também teve interesse do Internacional, querendo ou não, é um atleta jovem e está despertando interesse de outros clubes. E o Santos precisa aproveitar isso para fazer uma boa venda, para conseguir colocar dinheiro em caixa. Já que vai vender um atleta que hoje, gostem ou não, é o titular da posição do Santos, tem que vender por um valor considerável. É aquilo que eu sempre bato na tecla. Não dá para o Santos ficar se livrando dos seus jogadores, independente se a torcida gosta ou não de algum atleta, por um valor pequeno. Então, se vai vender ele para o futebol turco, que venda por um valor considerável. Sempre volto a lembrar daquela meta que o Santos tem que bater de 76 milhões. Então, tem que fazer uma boa venda com o Felipe Jonathan, que é um jogador que, junto com o Marinho, a gente meio que esperava, né, que poderiam sair para essa temporada de 2022. E a questão de reposição. A saída do Felipe Jonathan, a gente logo de cara imagina que o Lucas Pires vai assumir o time vai assumir a vaga, né, no time titular, mas também precisa de contratação. Então, sai Felipe Jonathan, mas o Santos tem que continuar no mercado para se reforçar. Não dá só para depender do Lucas Pires, né? Por N motivos. Ainda é um garoto, vai oscilar, tem questão de lesão, questão de suspensão, questão de Covid também, né? Que infelizmente é uma coisa que a gente tem que contar. Então, tem que pensar num Santos a longo prazo. Planejamento a longo prazo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro vai terminar em novembro, né, por conta da Copa do Mundo. Então teremos um ano mais enxuto. Então precisa correr atrás, né, de se reforçar. Mas eu acho que é importante essa negociação, né, do Felipe Jonathan, esse momento que ele se encontra, não está conseguindo mais render o mesmo que ele rendeu no começo da passagem dele. E sempre falo de ciclos, né? Tem atletas que chega ali no limite, o ciclo dele acaba se encerrando, a torcida já tá pegando bastante no pé dele, não tá conseguindo se encaixar mais, tem um problema defensivo que não consegue auxiliar o time do Santos. Então, quem sabe, né? É uma oportunidade para que ele consiga jogar em um outro mercado, né? Sair para o Brasil, que também sair do Brasil, que é um desejo do Felipe Jonathan, e quem sabe é o momento de Lucas Pires brilhar na lateral esquerda santista. Vamos torcer para que isso aconteça, mas também precisa se reforçar. Precisa se reforçar e espero também que os valores dessa negociação sejam interessantes para a gente. Quero os comentários de vocês aqui sobre essa provável saída do Felipe Jonathan e essa provável chegada de Auro. Conta aqui a sua opinião nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.